Boa noite, pessoal. Eu sou o Joacir Dal Soto. A live de hoje é com Iradi Ribeiro. A gente vai falar aí sobre o tema sociedade, aliás, filosofia e sociedade. Então, aguardar aí o Iradi entrar. A gente combinou aí a live para 20 horas. Fala, Iradi. Solicite aí a entrada. Visualizar. Deixa eu ver. Vamos. Fala, Iradi. Ô, Joacir, boa noite. Boa noite. Pontualmente, como de costume, 5 para 8, como a gente combinou. Opa, Eu quase me atrasei. opa, deu. Ah, tá tudo certo. Show de bola, Iradir. Vamos esperar aí 20 horas para que a gente possa dar as primeiras palavras, fazendo uma apresentação, né? Rápida, papo aí Opa, de tranquilo. E, meia hora, 40 minutos. tranquilo, Joacir. Você é quem manda aí, professor. Então, aí, não, eu que sou seu aluno aí, tenho muito que aprender aí de sociedade, de cultura, de trabalho social. Então, eu acho que para hoje, esse tema aí, filosofia e sociedade, como você mesmo mencionou, né, Iradi, é muito abrangente. Então, temos aí inúmeras possibilidades a serem trabalhadas com esse tema, né? Não, vamos dizer assim, a gente tocar todos os assuntos, eu acho que não vai ser possível, mas a própria função da filosofia, agora até estou lendo aí um filósofo latino do início do século I, século II, esse filósofo latino diz assim que a filosofia ela tem que vir ao encontro dos anseios do senso comum, das pessoas comuns, daqueles que andam para baixo e para cima todos os dias, mas muitas vezes não conseguem sair do lugar comum com uma mensagem de compreensão e uma mensagem que traga uma nova proposta de vida, né? Então é importante sempre a gente estar refletindo e discutindo. Eu acho que uma semente que se planta naquele que vê, naquele que lê, naquele que observa, é sempre importante. É essa semente, acredito eu, é de que você aí no trabalho social que desenvolve tenta trazer, né? Porque uma semente é o bastante para que uma grande árvore possa florescer, né? Deixa eu ver, 20 horas. Então, acho que vamos dar início aí, 20 horas agora, era de fazer uma apresentação rápida. Então, a gente combinou aí essa live aí com o Iradi hoje para falar aí o tema eu que trouxe aí, mas de comum acordo, sobre filosofia e sociedade. Eu dei aula aí por 5 anos aí na rede pública de Santa Catarina. Hoje estou morando em Caxias do Sul e estou trabalhando com imóveis no momento aqui em Caxias, sou escritor aí também, então temos algumas reflexões nesse sentido. Sempre causamos algumas polêmicas quando falamos de futebol, de amor e de política principalmente, mas a ideia é levar uma mensagem. Então, pedir para que o Iradi se apresente para que a gente dê início aí. Tá, tá ouvindo, Iradi? Iradi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Internet aí do Brasil acho que não está 100%, mas daqui a pouco retoma aí para a apresentação dele aí. Então a ideia para não interromper aí quem tá assistindo, a ideia dessa live aí é propor uma reflexão de acordo com a realidade que tanto eu quanto o Iradi aí participam. Deixa eu ver, o Iradi acabou saindo aí, vamos ver uma nova solicitação.
internet dele eu acho aí que deu pane. Então a ideia aí, o pessoal que está acompanhando aí, Massude, o Diego, a Elô, Kaline, Strange, Runs, aqui que deu oi, Joacir, Thiago também está junto com o Iradi, eu acho que a Letícia. A ideia é trazer aí de acordo com a nossa realidade. Eu escrevendo, de alguma forma, sempre busco trazer alguma coisa que faça as pessoas pensarem. Mas eu penso que a literatura está dentro de um patamar de reflexão sobre coisas reais, ao mesmo tempo que é uma proposta para expandir a imaginação. Então, vamos ver o Iradi se consegue voltar aí. A literatura vem com essa proposta. Eu publiquei 2 livros, o Curvas da Verdade, em 2015, e Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, em 2019. Sempre estou escrevendo alguma coisa para os jornais aí de Lages, aqui de Caxias do Sul, alguma coisa estou publicando também. Dei aula aí por 5 anos na rede pública. O Iradi agora eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Deu boa agora, Iradi. Voltou a internet aí? Essa internet é municipal ou é federal? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Iradi. Não estou conseguindo te ouvir. Não tá saindo o Alô, teu, você tá me teu... escutando? Opa, agora sim, agora essa tua internet, Iradi, eu te perguntei, é municipal, estadual, federal? A internet acho que tem a federal, meu. Ah, minha filha, fica difícil. Tá complicada, meu. Sim, sim. Iradi, eu me apresentei, enquanto isso eu fiquei falando um pouco aqui, mas pedi que tu se apresente aí, para que depois vou postar esse vídeo aqui também no YouTube, canal do YouTube, Facebook, para que as pessoas também possam partir de uma reflexão a partir do que a gente falar aqui. Pois é, Iradir, meu nome é Iradir Ribeiro, né? Moro em Lages, Santa Catarina, no bairro Novo Milênio, né? A gente trabalha no ramo comercial, né? A gente tem um mercado aqui no bairro Novo Milênio, em Lages, na Serra Catarinense, né? Para quem é de Lages, né? Já sabe aonde se localizar, para quem não sabe, é na parte acesso sul de Lages, né? Trabalhamos aqui já há 20 anos, né? Nessa mesma comunidade, onde a gente iniciou nossa jornada de trabalho aqui, a empresa da gente, e mantém isso há 20 anos, né? A gente é casado, pai de um filho de 22 anos e uma filha de 10 anos. A gente é criado e naturalizado no interior, né, no sítio que a gente se fala, né? E a gente traz isso muito ainda na cultura da gente, na fala da gente. Eu disse, a gente pode melhorar a questão financeira, mas o jeito serrano e interiorano de falar, a gente não muda muito, né, José? Com certeza, né, Iradi? A gente acompanhando tudo que tu fez aí enquanto empreendedor, enquanto empresário, eu acho que todos os exemplos que se tem, as pessoas gostam de dizer, às vezes a pessoa gosta de se achar arrogante, porque mudou. Você acompanhando tua caminhada desde o começo da tua mercearia até hoje, por exemplo, você é uma pessoa sempre aberta, espontânea e tentando ajudar o próximo, né? Então, eu acho que o trabalho teu enquanto empresário que deu certo no empreendimento que fez, Iradi, ele é expressivo também pelos valores que tu tem da família. Então, casado aí com a minha prima Silvana, eu acho, conversando aí com o Thiago sempre respeitoso, a Isabelle aí sempre respeitosos com a gente, vamos dizer isso, todos os valores que tu transmite para eles, né? E vocês não se contentaram, por exemplo, Iradi, eu acho, e isso está desde o início, não começou por exemplo, agora, porque vocês disseram assim, agora eu vou pagar uma dívida social. Não, vocês desde o começo, eu acho que no bairro Novo Milênio, vocês tiveram um trabalho Iradi, social, eu acompanhando desde pequeno, muito grande, entendeu? Então, uma coisa, tanto da igreja quanto fora da igreja, vocês trouxeram uma mensagem bem interessante de participação na política
mas para trazer recursos para a comunidade, pensando no próximo. É uma coisa que, vamos dizer assim, a maioria acha e sempre espera um retorno financeiro naquilo que faz. E a verdadeira obra que existe no sentido da sociedade para trazer benefícios é uma obra que busca pensar no próximo no sentido de transformação. Você acompanhar os problemas sociais, e os problemas sociais começam quando não se tem uma rua no bairro, quando falta uma comida numa casa, quando o jovem não tem alguém para acompanhar no esporte. Então você, através do esporte também aí, você sempre buscou trazer o jovem. E nas nossas conversas, Iradir, eu sempre vi que você disse assim, ó, Jacir, a gente busca entender, por exemplo, quando o jovem está nas drogas, quando o jovem falta opção para a vida dele, quando a prefeitura, por exemplo, como agora, não falando da questão política, mas trazendo violão para as escolas, tu me dizendo isso para as escolas, não, para a comunidade, né? Então, tudo isso, Iradir, eu acho que é tão bonito e é isso que constrói a sociedade. Vendo pela questão da filosofia, tem aí um pensador que já é falecido, o Zygmunt Bauman, polonês, ele diz que a sociedade líquida de hoje, ela começa uma coisa hoje, amanhã já termina. Mas eu acredito, Iradir, muito em base sólida. A base sólida é você um exemplo, enquanto exemplo de empresário, que tu não busca demonstrar isso, mas só te acompanhar estando perto de você, as pessoas conhecem isso, sabem disso, e você, enquanto pessoa do bairro, que busca participar na política e não tem interesse, por exemplo, te questionei várias vezes, não é, vamos dizer, puxar teu saco agora, mas várias vezes te questionei e digo, pô, Iradir, você não vai ajudar tal pessoa na política agora? Tu não vai sair para vereador? E tu sempre com a mesma, vamos dizer assim, ó, você cresceu, foi a fundo, cresceu no teu trabalho, na tua grandeza, na tua capacidade de olhar para o próximo, mas sem nenhum interesse em tirar do próximo. Tirar do próximo no sentido daqueles políticos que fazem pensando num retorno próprio, né? Então isso aí é muito importante, eu acho, para o funcionamento da sociedade, né? E agora te perguntar uma coisa, Iradir, assim, você vai também, de acordo com a minha narrativa, você vai tirando, vamos dizer assim, alguma coisa em cima, né? Mas te perguntar uma coisa assim, o que que tu vê hoje, Iradir, assim, você faz um trabalho, por exemplo, assim, que eu sei, você é Silvana, da igreja, que tem o trabalho, que vocês fizeram muito, tem o trabalho político, que vocês trazem o recurso para o bairro, então isso é importante, arrumar lá a quadra de futebol, trazer, por exemplo, a música ali para o pessoal, e vocês têm também um trabalho sólido, por exemplo, no esporte, que é o Iradir que vai fazendo e chama o jovem para o esporte, e traz o livro para que o jovem tenha acesso a um livro, por exemplo. Além dessas estruturas, que talvez algumas eu não citei, Iradir, o que que tu acha que precisa mais como estrutura para que a gente não fique preso numa base líquida de uma coisa começar hoje? Por exemplo, você me falou esses dias da prefeitura. A prefeitura faz um projeto de governo desse atual prefeito, um exemplo. Mas seria preciso um projeto de Estado, um projeto que funcionasse para qualquer gestão. Então, o que que tu acha, além dessas condições, para que a sociedade melhore, o que que tu acha que precisa mais, assim, trazer, além da responsabilidade do funcionário público, do gestor público? Assim, desculpa, Jacir. Assim, Jacir, obrigado pelas palavras lisonjosas, eu sei que são verdadeiras e muito nos motiva a continuar no caminho, né? Um caminho que é desafiador todo dia, todo momento, e às vezes precisa repensar o caminho, reavaliar o caminho. Voltando só um pouquinho na questão, a questão que você pontuou, a questão de... não importa a questão financeira, Jacir, se você é um grande empresário, se você é um mínimo, se você é um pequeno, se você tem um prédio, um iate, um avião, isso não te deixa melhor do que ninguém. Isso não te torna melhor do que ninguém. Isso é uma coisa lá na tua vida financeira. Como ser humano, você é igual a qualquer uma pessoa. Conhecimentos diferentes. Todos nós sabemos um pouco, ninguém sabe tudo. E todos nós temos saberes, uns diferentes dos outros. Então, isso não me torna melhor. Eu posso ter um melhor carro, viajar, ter um iate, mas isso nunca vai me tornar melhor do que ninguém. E isso sempre vai ter no meu jeito de vida a mesma pessoa. E isso eu sempre peço a Deus, se for para tornar um rico, arrogante, na mesma
poder que eu tenho hoje, um trabalhador como todo mundo, mas que é muito prazeroso isso, você ter as pessoas sentirem-se que você está no nível delas. Isso é importantíssimo para mim, é muito prazeroso isso. A outra questão que você pontuou ali, a questão de a gente cresceu na comunidade e a gente sempre doa aquilo que a gente tem de mais valioso na vida da gente fazer, que é o tempo da gente. Você ir lá, dá 50, dá 500, como os empresários faz, sim, tranquilo. Mas você ter essa vivência, dar o seu tempo, porque o tempo é precioso, você tem um dia corrido. E mesmo assim, a minha mulher, a Silvana, ou eu, o Thiago, a gente tira um momento que é prazeroso, de curtir outras coisas, para ir lá estar junto com as pessoas, escutando as pessoas e tentando criar maneiras e formas que elas também melhorem a sua questão de vida, e não só financeiramente, porque eu vi que ter sucesso na vida é muito mais fácil que ser feliz. Ter sucesso, você é só trabalhar muito, você estudar bastante e se dedicar muito, que você vai ter o sucesso financeiro até mais rápido. Agora, ser feliz em cada fase da tua vida, curtir as coisas legais que vão acontecendo, isso é bem mais difícil, é bem mais complexo, e a mente da gente exige mais treinamento mental, isso. Isso aí, às vezes, não consegue com dinheiro, consegue com renovar, repensar, e sempre estar renovando a mente da gente com coisas que façam bem para a vida da gente. Esse projeto que você citou aí, tanto com futebol, como quadra de esporte, como igreja, como centro centro de social que nós temos ali nós temos hoje 6 projetos, a gente sempre usa, as pessoas dão... quando eles dizem, você é uma liderança, na verdade, eu nunca me senti líder. Eu digo que eu sei me liderar bem, Joacir, e a todos que estão conectados conosco. Eu digo que eu sei me liderar bem, talvez esse jeito de me liderar, seja a vida profissional, pessoal ou profissional, as pessoas verem como exemplo de vida, mas eu não me considero uma liderança. As pessoas dizem, eu respeito e acato, tal, mas eu nunca me coloquei nessa questão de ser liderança, né? Então eu vejo que, como as pessoas te dão essa força, e os políticos verem em você uma certa poder de voto, que é o que eles querem da gente, é voto nas eleições, né? Então a gente usa essa influência para melhorar coletivamente. Porque eu não me vejo, assim, numa comunidade que nós moramos hoje, bairro Novo Milênio, eu melhorar minha vida, seja ela financeira ou como pessoa, como ser humano, eu e a de Ribeiro, e nesse aprendizado de trabalho social, eu cresci junto com a comunidade. E principalmente como ser humano, Joacir. Eu me considero hoje num grande grau de como ser humano mesmo, assim, que nessa troca de experiências, de conversa com as pessoas, e pessoas de todos os níveis sociais e econômicos na comunidade, você acaba crescendo. E isso é muito importante. Isso me dá uma coisa muito legal, que você não compra lá fazendo viagem, você não... Essa faculdade que nós fazemos, já sei que você fez, e sempre recomendo que os jovens façam faculdade, estude, vão nas melhores faculdades se puder. Isso é importantíssimo, nós ter um emprego melhor e tal. Mas tem faculdade, você que não se está nessas faculdades aí, você encontra no dia a dia com as pessoas, escutando elas, as histórias delas, os exemplos delas, sabe? Isso e te dá um grande legado de como se relacionar com todos os tipos de pessoa, né? Seja aquela que às vezes discorda de tudo, seja aquela que sempre está motivada, seja aquela que reclama de tudo, seja aquele cara que entrou para as drogas e está com a vida dele deteriorada, mas ele também te traz algumas coisas que você pode usar isso, talvez lá como pai, como para não errar com teus filhos, porque aquela situação aconteceu. Então, tudo isso, esse trabalho que a gente foi uma troca de aprendizado. Eu tive, e o maior ganho que eu tive, talvez não foi financeiramente que as pessoas me deram, me prestigiaram como empresa aqui dentro da comunidade, mas foi como me compartilhar exemplos de vidas e ensinamentos que melhoraram a minha vida pessoal mesmo, assim, de relações com as pessoas e entender um pouco do mundo das pessoas, né? Então a gente usa essa influência para tentar melhorar coletivamente, que todo mundo possa usufruir, né? Não apenas eu. Eu podia jogar lá numa quadra, parque e tal, mas é tão bom jogar com as pessoas da própria comunidade, interagir. Nós não fomos feitos para conviver sozinhos, isoladamente, fomos para viver em comunidade. E quando você enfrenta, e agora nesse novo normal, né, Joacir, cheio de desafios pela frente, eu acho que o único jeito de nós sair é sair juntos. Entramos juntos e temos que sair juntos. E não vejo outro jeito, mas dependemos tantos uma dos outros, muito mais que a gente imagina. Quando as pessoas dizem, eu não consigo, mas seja o cara mais rico do mundo. Eu disse, a roupa que tu usa, tu fabrica? A comida que tu come é você que vai lá e planta, e traz, e produz? A gente depende de 90% que os outros... A gente tem 10% que a gente produz, que é o trabalho da gente. Mas as outras dependem das outras pessoas, dessa rede que produz pra gente, o alimento, pela calçado, pela roupa.
remédio, tudo, a água que vem na nossa torneira, alguém foi lá, né, teve o trabalho de estudar e tal. Então, são muitas dependências. E às vezes a gente não vê isso e acredito que a gente consegue, com o dinheiro, ser independente, você consegue viver isoladamente, né? E como você falou, esse projeto nós fizemos esse ano, que é violão, balé e street dance, e está sendo, nós temos mais de 50 crianças, né, que não têm condição de fazer, e eu sempre questiono, as políticas, os projetos sociais têm que estar lá dentro da comunidade, não lá no centro da cidade. Como é que nossa distância daqui no centro é mais ou menos 6 a 8 quilômetros? Como é que uma criança da nossa comunidade vai deslocar até o centro e fazer uma aula de violão? Como é que vai ser fazer uma aula de balé? O custo, o ônibus, trajeto, o tempo? Não, esses projetos têm que estar onde? Nos bairros, é onde as pessoas mais precisam. E as pessoas também têm o direito, né, Jacir, de ter leitura, de ter cultura, de ter um monte de projetos que elas não sabem nem o que é às vezes, mas que, com certeza, se proporcionar, elas vão gostar e vai tirar esses adolescentes, essas crianças de outro mundo que a gente sabe que daí é muito mais trabalhoso e muito mais custo, né? E esse, como eu te falei, você acabou citado, teria que ser políticas públicas de Estado, que não cada prefeito cria, o outro vai lá, achou que não é legal, acaba. E aí começa outro tipo de coisa. Isso aí deveria mudar se o gestor, essas políticas teriam que ser mantidas, porque o custo, o investimento para isso é muito menor do que depois você tem que tratar uma pessoa que cometeu um crime, vai para a cadeia, processo judicial, fórum, delegacia, quer dizer, quanto mais projetos desses tiver, menos policiais você vai precisar na rua daqui a mais uns anos. Mas o gestor público, você sabe muito melhor do que eu, ele não gosta de investir lá onde acontece o fato, nas causas, ele quer investir lá na consequência, depois aconteceu os fatos, tem que investir, mas deveria ter dinheiro muito mais aonde começa o problema, nas causas, lá onde começa, né, José? Sim, porque assim, o que acontece, tu falou antes, Iradia, assim, que é todo um trabalho de empenho, é um processo de educação que você tenta de novo, você pensa em desistir, mas tu não desiste. Nos tempos de hoje, que nem eu falei no início, sobre tempos líquidos, que tudo é mais fácil tu virar as costas, mandar o outro calar a boca, bloquear ele no Facebook, tirar da tua linha de convívio, terminar, um exemplo, um casamento, é óbvio, tudo termina na vida. Mas para as pessoas hoje que não transformam, que não sentem a transformação chegar até a vida e a sociedade, elas dizem assim, é mais fácil, por exemplo, um cara que faz um trabalho social por 2 anos. Muito bem o cara, ele tem habilidade, tudo. Aí ele chega ali e diz, bah, cara, esses caras são tudo vagabundo, eu não vou mais ajudar, porque tu ajuda hoje, amanhã ele tá nas drogas. Esse não quer nada com nada. Então, a ideia de você enfrentar um relacionamento, enfrentar uma sociedade, enfrentar um grupo social, enfrentar o desafio do convívio, é com certeza tu parar, tu ouvir, tu sabe quantas pessoas que tu ajudou, Iradi, e que tomaram os caminhos errados. Quantas pessoas tu ajudou no bairro e que falaram mal de você, entendeu? No convívio, o desafio, o social tá isso. O convívio, ele exige que você diga, cara, eu tô te ajudando aqui, mas a minha direita está fazendo, e a esquerda é negócio bíblico. Não, a esquerda não precisa ver o que eu estou fazendo. Então, o real sentido está nesse caminho, né, Ed? Então, é mais fácil todo mundo socialmente, como prefeito, não adianta eu fazer, porque eu não vou ser reconhecido. Então, eu vou fazer um projeto que dure 4 anos, aí vem a minha reeleição e tudo termina, tudo se resolve. Então, as pessoas acham que é mais fácil fazer dessa forma. Não, é mais fácil eu terminar esse casamento, é mais fácil eu dizer não e eu bloquear no Facebook do que eu tentar entender o que aquela pessoa está querendo me dizer. É óbvio que tem pessoas que faltam com o respeito, mas uma base sólida, eu acho, de que se cria é quando a gente coloca as coisas, vamos dizer assim, no papel e diz, opa, aqui a gente tem que pensar numa solução. Não vamos pensar... Se tu pensar hoje no problema ou no defeito do outro, tu não resolve nada. Tu manda o outro ficar quieto. Tem 7 bilhões de pessoas, em Santa Catarina 9 milhões, eu acho. Então eu vou conversar com outro 8 milhões 999 e vou deixar esses daí daquele lado. Eu vou mudar de bairro. Não, esse bairro não está dando mais. Eu não aguento mais viver aqui, tem muito roubo, tem não sei o quê. Eu ajudei lá na igreja uma vez, agora não adianta. Já veio até a polícia aqui, fizeram um trabalho aqui no bairro, não resolve nada. Eu vou sair desse bairro, eu vou mudar de cidade, então é mais fácil sempre virar as costas, né,
do que... Sim. e as pessoas observam muito a questão material, né, Iradi? Você pega, tu citou ali, esses dias eu citei o exemplo. Uma pessoa, se o dinheiro fosse mais importante, não que não seja importante o dinheiro, mas se ele fosse o principal artifício para tu viver e ter um sentido para a vida, a pessoa com 1 milhão de reais, por exemplo, ela seria 1 milhão de vezes mais feliz que aquela que não tem nada. E geralmente o que acontece, que nem tu falou, gostei desse teu exemplo que tu usou, a gente atinge o sucesso mais fácil, por exemplo, do que a felicidade. Porque com 1 milhão, tu não é 1 milhão de vezes mais feliz. Da mesma forma que a felicidade, como que se adquire, né? Como que se encontra? Tem um negócio até bíblico que diz assim, o que sai do teu coração é o que manda. Então tu não tem efeito, tu não tem controle sobre as coisas do mundo. Mas automaticamente existe uma certa lei do retorno. Tu plantou hoje a sementinha de mostarda, que é a menor das sementes que existe, e a árvore que se transforma depois, né? Então, esse plantio de anos, tanto para o financeiro, aí tu pensa assim, o sucesso também está ligado à questão da felicidade, de alguma forma. Porque se tu plantou, por exemplo, para ter sucesso, trabalhou duro, ficou noite sem dormir, perdeu até o convívio muitas vezes com a família, apesar que nem você trabalha com a família, né? Então tu ganha o convívio todo dia. Então é interessante isso daí. Mas perdeu o convívio porque viajou bastante. Tu teve um resultado, tu trabalhou e tu chegou nesse resultado. Para a felicidade é a mesma coisa. Eu vou trabalhar para que as coisas externas não me atinjam, não me machuquem. Da mesma forma eu planto hoje, amanhã eu colho. Se eu planto confiança, se eu planto honestidade, se eu sou amigo, se eu distribuo amor, se eu faço as coisas da forma correta e da forma que me faça mais sorrir, sem ligar para outras coisas que não tragam tantos sorrisos, com certeza um dia eu vou chegar a um estado de superação, né, Erud? Então, isso daí eu acho que é tão importante perceber que no dia a dia nosso, Iradi, tem mensagens que nos fortalecem. No dia a dia nosso, tem possibilidades que nos engrandecem. E se a gente busca por isso, a gente traz isso para a sociedade, mas aquela de mudar o mundo não consegue. Se tu não muda, é interessante esse projeto que todo aquele político novato, vamos dizer assim, tinha que ter o teu exemplo. Querem mudar o Brasil, chamam o Bolsonaro, o Lula de corrupto, de ladrão, de vagabundo, mas não conseguem nem mudar a própria casa. Quem dera mudar o próprio bairro, né? Então, esse tipo de ideia, de discussão, mesmo que a juventude muitas vezes não tenha um interesse, mas o interesse deve ser criado, né? Deve ser plantado nesse sentido, né? Então, na pandemia, Edi, não teve muita dificuldade, as questões sociais, aumentou muito a necessidade das pessoas, apesar que o auxílio que a gente falou ajudou, né? Bastante, mas a necessidade das pessoas básicas diminuiu. Como que foi essa questão no bairro? Só terminando esse raciocínio que você estava fazendo ali, dando mais uma adoçada para nós ir para essa questão econômica e social, econômica das pessoas, quando tu fala, eu sempre tenho uma frase desse, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Nós temos que deixar filhos melhores para o mundo, porque os filhos transformam o mundo. Pessoas transformam o mundo não transforma pessoas. Então, se cada pai, cada mãe deixar um filho melhor para o mundo, com certeza que o mundo amanhã será melhor. E não pedir um mundo melhor para os nossos filhos, e sim deixar filhos melhores para o mundo, que os filhos vão fazer essa transformação de mundo, talvez mais humano, mais amor, mais carinho, mais respeito. E quando tu fala, é bem verídico isso, acredito, antes de mudar outra pessoa, a gente muda a gente. Eu disse, quando você muda, você começa uma mudança de entendimento do outro ser, o mundo muda com você, é uma coisa impressionante. Você começa a ver que cara, eu tenho que respeitar o outro. Eu não importa se o outro, a diferença de pensamento, isso, e essa questão de questionamento, de se perguntar, né, é importantíssimo. Esse respeito com outro cidadão, que às vezes tem outros gostos, seja político, seja religioso, seja de... Cara, isso é importante para você também ter um contraponto, para você saber, será que vai saber, que daqui a um pouco vai que é eu que esteja na coisa errada e ele esteja certo. Eu acho que a filosofia traz muito de pensar, de refletir, de se questionar, né? Antes de questionar outro, eu sempre digo que essa questão de valorização,
Eu nunca trabalhei dei meu tempo para contribuir com os projetos sociais esperando aplausos. Eu acho que a crítica, eu sempre digo, cara, quem sabe o jeito de fazer eu não fiz tão certo. Mas a gente sempre procura uma coisa bem diferencial, é assim, tanto eu como a Silvana, ou o Thiago, quando você trabalha em social, é dar o melhor da gente. Trabalho social não é fazer de qualquer jeito. Não é você ir lá e fazer hoje aquele resultado amanhã. Não é você ir lá e fazer, eu vou lá, vou dar minha horinha, vou lá, nem tô nem aí, vou lá só para ver se aparecer, o pessoal gosta de uma foto, ou alguém agradece, ou alguém elogia. Não. Trabalho social tem que fazer com o teu melhor que você tem, como se estivesse ganhando o melhor salário do mundo. E ir lá para mostrar, sem esperar aplauso, sem esperar elogio. E se vir crítica, beleza, tranquilo, parabéns, vai lavar. É porque você, de certa forma, você mexeu com alguma coisa, talvez, no teu fala e tal. Só queria terminar isso que você tinha colocado muito bem ali, fez uma narrativa extremamente bem interessante, com muito conhecimento na real mesmo. A questão econômica, as pessoas, não só isso, né, Jocir? Além da questão econômica e financeira das famílias que empobreceu, que diminuiu o poder de compra delas, elas não estão comendo mais o que elas comiam há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e não é só a pandemia, Jocir, a questão inflacionária, que realmente, meu Deus, a gente todo dia aumento de preço, hoje que você comprava com R$100, tu comprou R$300, hoje que você comprava o que você comprava com R$100 há 1 ano e meio, 2 anos atrás, então não é só a pandemia, as pessoas ainda estão tendo condições de arrumar um emprego e tal, então isso, fatores da pandemia, que também agravou um pouco, mas acho que é o fator inflacionário em cima dos produtos da cesta básica que está arrebentando com a família. E isso, só te interrompendo, tu fala com propriedade, né? Por ter o mercado, tu fala com extrema propriedade sobre essa questão inflacionária, né? Não, a gente vê que a gente tinha uma sacolinha que o cara pagava 30, 20, com 2, 3 sacolinhas, se ele comprar um pedaço de carne mais alguma coisa, são R$100. A gente até olha e diz, quanto que deu? E ele com razão que se apavora, porque são aumentos diários quase, 2, 3 dias um aumento. Aquilo que você comprou, que você está vendendo, tu não consegue mais, o preço que tu vai comprar amanhã ou depois é o preço que tu vendeu. Quer dizer, para nós também é bastante ruim, porque você acaba, tua comissão vai tudo nesse, inflação te come ali, né? Então imagina uma família aí que tira o gás, o tanto que aumentou a luz e tudo, enfim, tudo. E tem mais o fator emocional e psicológico das pessoas, principalmente dos idosos, das pessoas que ficaram doentes, que passaram a perder familiares. Esse vai ser um grande trabalho para nós do terceiro setor, associação de moradores, associação de entidade, igreja, para tentar, que vai deixar muitas sequelas em nossas crianças que ficaram 1 ano e ano passado muito fechado em casa, e a gente não sabe, às vezes em celular, em notebooks, a gente não sabe o que isso vai trazer de sequela para nossas crianças, os nossos idosos que tiveram que ficar refém também, 1 ano e pouco sem poder, às vezes aquela atividade que eles tinham lá com outros idosos, a terceira idade, tudo. Então, os acamados, as pessoas que perderam familiares, então, a lei econômica, que é um fator que também ainda há assim, uma certa humanização, a gente recebe muito alimento, este ano aí o pessoal realmente tem praticamente, né, as pessoas, as famílias que têm dificuldades têm vindo a cesta básica para doação, né, temos esse lado emocional das pessoas, que vai ser bastante, temos que estar sempre atento para como que vamos enfrentar essas pessoas que algumas já tinham um estado emocional e estresse alto, agora então é um estresse ao nível de depressão. Já digo, algumas pessoas vão sair no nível de depressão. E agora, as políticas de prefeitura vão dar conta para atender esse pessoal, para fazer terapia com psicólogo, com psiquiatra, para tentar resolver essas sequelas, que as pessoas voltem para o novo normal? Sim. Olha o desafio que é. Todo o trabalho que tem, né, da direção social da igreja, o trabalho que traz ali uma mensagem diferente, eu até gosto de não brincar, mas muitas vezes aonde, por exemplo, uma igreja evangélica chega, eu acho fantástico o trabalho, mas talvez é porque ali falte um psicólogo. Não que não precise ter o trabalho da igreja. Aqui em Caxias do Sul tem o trabalho da Sara Nossa Terra, que eu até participo da Sara hoje, e ela ajuda famílias, até o bispo estava falando esse domingo, mais de 140 famílias com cesta básica, com vários recursos, né? E elas vêm na igreja para receber uma mensagem espiritual, para tratar essa questão emocional, inclusive. Então, o espiritual talvez esteja diferente do emocional, mas aonde que teria que ter uma mobilização maior sobre tudo isso, levar mais profissionais para fazer, que nem tu falou, uma terapia. Se nós temos hoje a ciência, inclusive na Sara tem uma defesa, que a psicologia, a psiquiatria,
é um artifício da ciência. Então, você tem que trabalhar com ideias que tragam desenvolvimento. Tem o remédio, tem pessoas que não conseguem sair da cama, ela precisa do remédio. Mas você dar lá um Rivotril para a pessoa, por exemplo, que seja, e depois não ter terapeuta, não adianta de nada. É a mesma coisa que o Rivotril é considerado até pior que cocaína, sem um processo de acompanhamento. Então, é preciso, eu acho, trazer esse trabalho de terapêutico e de interesse pela pessoa, pelo emocional, e perceber que agora é um momento crítico, que nem tu falou. A gente conversa com as pessoas assim, imagina a pessoa desempregada, a pessoa que perdeu um ente querido, tudo isso. Qual que é o auxílio que ela tem? Ela liga a TV Globo, por exemplo, só vê, vai ficar mais triste, né? Assistindo toda uma pregação de tragédia, né? Então, tudo isso, a tragédia e a esperança, ela tem que ser pontual. Porque se você trata muitas vezes a tragédia como um fato dominante, que é o que acontece nos noticiários brasileiros hoje, a tragédia é um fato dominante. Aí, do outro lado, a esperança como um fato dominante. Cara, as duas coisas estão erradas, eu acho, né, Iradi? Porque a tragédia vai te afundar numa tristeza e a esperança é uma ilusão, de alguma forma. Não que não seja necessária, mas num momento de crise como esse, que a pessoa precisa, é como a gente conversa com alguns amigos de filosofia, não tem como eu, Joacir, professor de filosofia, ensinar ética lá por exemplo, no Armando ou no Godofim. Como que eu vou ensinar se eu sei que lá tem um aluno que a principal refeição do dia é a merenda da escola? Ele vai querer saber sobre Platão, Aristóteles, Nietzsche? Não quer saber. Ele não quer saber sobre isso, porque ele tem outros problemas mais graves, né? E se a gente não olhar, não cuidar disso daí, a gente trabalha com agressão. A gente começa a dizer, não conseguiu é porque é vagabundo. Aí tudo acaba. Acaba todo o fluxo social de chegar no entendimento, de trazer um resultado para o bem coletivo, né? Aquela coisa de não pensar, nada em troca. Iradi, eu sei que tu tem compromisso depois, aí eu tô falando aqui, agora é 8h33, o tempo aí você que vai cronometrando aí, a gente combinou aí meia hora, 40 minutos, né? Então você que vai dizendo aí, vai dando o norte, eu dei o início aí, a tua internet aí é federal, né? Então no início aí... ou municipal, né? O preço é meio salgado, mas a qualidade não é tudo aquilo. Sim, como sempre, sim. né? O serviço às vezes é prestado desse jeito. Sim. Não, mas tranquilo, temos mais uns 10 minutos aí. E agora, voltando aí numa questão agora mais local, política aí, Iradi, te colocar aí numa sinuca um pouco. Como que tá assim, o ambiente político, vamos dizer, nessa questão da pandemia aí? O que tu acha como que tá funcionando toda a gestão? Porque são várias questões, né? Eu acho que chega esse momento crítico, a questão da Covid, eu acho que agora algumas coisas ficam de lado e outras são tomadas, mas como falta uma boa gestão pública, isso indiferente do governo, que seja, né? Sempre falta uma boa gestão. E daí, quando eles pegam muitos recursos, que nem agora vem para a saúde, eu acho que sai um caminho meio desenfreado. E eu acredito que é mais fácil o cara fazer merda, agora usando uma palavra pesada, fazer merda tendo bastante recurso, entendeu? É mais fácil o cara morrer e ficar... tem um estudo que diz que depois de 10 anos, 90% daqueles que ganham na loteria estão mais pobres do que eles estavam antes de ter ganhado na loteria. Isso significa que você tendo mais dinheiro, a chance de fazer cometer mais erros é bem maior. Então, o que é que tu vê assim nesse momento aí no municipal e a nível estadual? O Bolsonaro, eu acho que demora a chegar enquanto política pública, né, de estado, para chegar na comunidade é mais difícil, né? Eu acho que está mais ligado aí ao município. E as políticas, ela é executada pelo prefeito, onde mora as pessoas, então ele tem tem um resultado direto na vida das pessoas, né? Claro que o reflexo federal também, qualquer ação do governo federal reflete também nas pessoas, tanto estadual também e tal, né? Mas até aqui na nossa local, aqui, a gente vê, né, Jocir, já vem, eu acho que os prefeitos é difícil, eu não sei se a gente vai conseguir ter gestores que
que pense coletivamente e administre para as pessoas e principalmente para as pessoas que mais precisam. Mas geralmente você dá migalhas para as pessoas que mais precisam, os serviços para as pessoas que mais precisam sempre de tudo é básico, né? A educação é básica, a saúde é básica, a infraestrutura é básica. Então, tudo que é para bairro, tudo é básico, né? Então, assim, tá errado aí já. Acho que deveria nós... Qual é a diferença de nós que moramos numa comunidade mais empobrecida para o centro? Por que lá no centro tudo é mais feito com mais carinho, é feito com uma qualidade melhor, e aí nos bairros é feito de qualquer jeito, né? Isso vem de gestores, e a questão, né, se você tem a prefeitura deveria ser administrada como se administra uma empresa. Você tem que ter X, porque tem muitas prefeituras, não é, dessa gestão, onde você tem um grande leva de comissionados que não tem utilidade nenhuma, não traz benefício nenhum a você para a comunidade. Se tirar eles, vai capaz de tocar melhor a gestão ainda, porque eles só atrapalham, porque eles só estão lá para fazer foto e curtir os que o prefeito publica, e atrapalham quem é comissionado que está lá trabalhando, ganhando seu salário de R$ 1.300, e o cara com 3 contos no bolso sem fazer nada, lá 2, 3 chefes em roda dele. Quer dizer, qual é a motivação que ele tem para trabalhar? Por que não tira esse cara e não dá em dinheiro, em comissão para o trabalhador poder trabalhar um pouco mais, trabalhar mais motivado? Cara, não vai mudar em nada. E em Lages, se tirar 100 comissionados, já vem de outra gestão, 100 ou 200, não vai mudar nada os trabalhos. Tanto em obras, tanto com saúde, tanto com educação, não muda nada, tanto com o esporte, o meio ambiente. Então, assim, vai ser difícil, quem sabe um dia a gente consiga um gestor que realmente diz, não, eu só vou ter os comissionados, aqueles que é necessário. Mas não vou ter esse exageradamente comissionado para atrapalhar a gestão pública. Você imagina, se tiver 100 comissionados com salário de 4, 5 pontos, jogando os mais baixos, né? Tem com 6, com 7, vamos jogar com 5.500. Vamos jogar aí 100 comissionados com 5 mil. São 500 mil de economia por mês. Aí tem 10º, férias, rescisão. No ano, são 6, 7, vai dar mais ou menos 8 milhões de economia. Com 8 milhões de economia por ano, multiplicado por 4 anos de gestão, daria 32 milhões. Quantas escolas daria de ter um professor, então, auxiliar para atender aquela criança que tem dificuldade de aprendizado? Porque daí eles querem inclusão, coloque o aluno que tem dificuldade lá junto com o normal, mas não tem. Como é que o professor com 30 alunos numa aula vai dar atenção para aquele que tem dificuldade? Mas com esse salário desses comissionados que não tem função e só atrapalha a gestão pública, é um parasita da gestão pública, e a gente vê em todas as secretarias que a gente vai, 2, 3 encostados, sem função nenhuma, sem resultado nenhum. Isso deveria ser cobrado pela Câmara de Vereadores e teria que trazer relatório. Você está na secretaria, o que você produziu essa semana? Um mês? Vamos pôr um mês, para não ser uma semana, capaz do cara não trazer nenhuma linha de escrita, não produziu nada. Mas vamos dar um mês, o que esse cara produziu de bem para a comunidade para ganhar seus 5, 6 pontos por mês? Cara, não, aí a prefeitura vai colocando, criando secretaria, desmembrando para finalidade, nem tem dinheiro. Tem secretaria que não tem um centavo para gastar e tem 6 comissionados. O secretário mais 6 comissionados, diretores, e não tem dinheiro para fazer uma casa. Vamos citar aqui uma Secretaria de Habitação, que nas antigas tinha muito dinheiro federal, eles faziam muitas casas, hoje não tem dinheiro. Eles não conseguem fazer uma casa por mês, mas tem um diretor, tem 6 comissionados. Não daria para tirar esses 5 comissionados e esse dinheiro descomissionado investir em casa popular para as pessoas? Daria uma casa por mês, por baixo. Daria mais de uma casa, vamos ganhar uma casa. Olha o absurdo, né? De Lages aí tem mais ou menos 4 mil funcionários públicos, né? 3, 4 mil. Sim. Mais ou menos isso. Comissionados 400, né? Que tem, eu acho, 300, 400. Não sei se ela está ultrapassando. O Ednei aqui, até de Vacaria, que está acompanhando, aí, amigo meu que estudou comigo no Colégio Agrícola, o Ednei é empresário também ali em Vacaria. Até o Ednei podia citar agora, Ira, de um absurdo que deu na Câmara de Vereadores, não sei o que eles aprovaram ali em Vacaria esses dias, que eu achei absurdo. Aprovaram, alguma coisa assim. Eles dizendo aqui que a prefeitura virou cabide de emprego, né? Estagiários sem função, dinheiro mal gasto e a população esperando melhoras. E não muda. Entra um, o outro e o teatro se repete. Precisamos mudar a lei, né? Então, isso daí é uma questão que os caras travam demais a vida, né, cara? Daí se tem um ali que faz, por exemplo, um funcionário que ganha 1.300, o cara não tem nenhum interesse em crescer, por exemplo, dentro da política. Aí vem o comissionado que ganha 3 mil e diz, cara, é melhor você não fazer isso daí, cara. Porque ele acha que aquele que ganha 1.300 está querendo crescer, né? Não, isso aí quer ganhar voto, né? Na próxima vai ajudar não sei quem, né? Então...
quem trabalha aqui o Ednei falando, quem trabalha nas câmaras normalmente é o assessor do vereador, né? O titular dificilmente se encontra, né? Tem até, sei, alguns vereadores aí em Lages, né? Na Câmara de Vereadores, que o assessor segundo, que ganha 2 e pouco, né? É o que mais trabalha, né? O assessor principal, que ganha 4, 5, esse aí diz que não faz nada, né? E o vereador muito menos. Mas é bom que de vez em quando caçam um ou outro, né? Aí passam a régua, mas a população também nos bairros, né, Iradia, ele vem lá e se vende, né? Ele vem lá por uma cesta básica aí. Quantos mercados, por exemplo, aí, Marcia, agora não dá para falar assim, mas tipo, quantos lugares aí que os caras vão lá por uma cesta básica e eles se vendem, né? Então isso daí Eu alimenta. eu vejo que o político também, né, Jacir, é um reflexo da sociedade empobrecida, seja ela também econômica ou politicamente, não é politizada, ela não vê uma política, ela sabe que aquele dinheiro que está saindo para pagar a cesta básica, o vale combustível, ela vai sair de algum lugar, do bolso do político, que não é. Eu não vou tirar dinheiro de uma renda que eu conquistei para investir na política. É dinheiro que já sai de outros lugares que vai faltar para a saúde. Eu sempre coloco para as pessoas, gente, vocês depois não adianta reclamar lá que o posto de saúde não tem médico, não tem remédio, que falta enfermeiro. Mas esse dinheiro que vocês pegam, a cestinha básica, só resolve momentaneamente, não vai melhorar em nada a vida dela, porque ela só vai ganhar uma cestinha por uma semana, e daí? E o resto? E os 4 anos de governo, de vereador, que a gente sabe que não pode cobrar do prefeito, tá? Ele sabe, se ele ir lá e pesquisar, ele vai saber que aquilo foi errado, teve faturamento nisso, aquele outro. Só que ele não pode, porque ele também tem os cargos dele na prefeitura, se cobrar veementemente, ele já dá problema, pode perder os cargos, quer dizer, não se tem poderes independentes também. A Câmara é um paralelo da prefeitura, não adianta. Muda a gestão, muda o prefeito, e é o paralelo da prefeitura. Quem manda é o prefeito, e ele que tem a maioria, e vai votar os projetos que ele quer, fazer as mudanças que ele quer, porque ele sempre vai ter a maioria por essa questão que o vereador Celeste vem prometendo coisas para as pessoas, nem é a capacidade dele, e ele se vai arrumando parentes, os amigos dele lá na prefeitura, e daí tem que vir de lá é amém, e a população sempre em segundo plano. Sim. Aí o Moisés Savian, uma pena, até conversei com o Iradi, né? Pena que o Moisés não, por pouco, né? Moisés não entrou, mas na próxima aí, Moisés é um cara bacana, faz um trabalho bem interessante, né, Iradi, aí na cidade, aí na Cara, política. é um cara que tem um bom nome, é um cara que sempre levou a política com seriedade, quando fez parte da gestão, né? Conduziu a Secretaria da Agricultura com muita competência, tem conhecimento, ele sempre está nas causas sociais dos menos favorecidos, tem conhecimento, seria um excelente legislador. Eu disse que quando ele entrou lá, em um mês que ele ficou lá, os 40 dias, ele fez muito mais que outros que ficaram 8 anos lá como vereador. Não, ele foi da autoria dele, para a redução de repasse dos vereadores de Lages, que era 7, baixou para 4,5, não sei quanto é que está o repasse mensal, que a prefeitura repassa para a Câmara de Vereadores, ele fez da autoria dele esse projeto aí para reduzir o repasse, porque vem 7, eles gastam tudo, se não der para gastar de um jeito, eles gastam do outro, né? Vão enchendo, assessor, uma Câmara de Vereadores com 16 vereadores, tem mais de 100 funcionários, isso é como uma empresa, não existe uma empresa que vai sobreviver, né? É só em órgão público, isso aí. 16 pessoas, você tem 100 funcionários. Sim. Parece, para despachar, tem vereador que fica 1 hora, tem vereador que só vai nas sessões, ele despacha até de casa, vota de forma online, ninguém acompanha isso aí, nem sei se bate cartão, se não bate. Quer dizer, vira uma bagunça, desanima as pessoas, e aí você olha quem trabalha duro, levanta cedo, para ter um salário que a maioria do povo é 1.300, que é a questão de laje, madeireira, comércio, e fica nessa faixa, limpo, não sei se sobra isso. E aí você vê um vereador que está cuidando dos trabalhos dele lá na mesma empresa, não vai alterar em nada a rotina dele, e vai só nas sessões e ganha lá seus 7, 8 pontos. Sim. Aqui o Ednei comentando ali do que eu perguntei, ele falou antes, Iradi. Foi aprovado que as propostas precisam, lá em Vacaria, somente 5 assinaturas dos vereadores para ir ao Executivo. Ou seja, o debate na Câmara não vai existir. Se tu acha que Lages é absurdo ali, foi um pouquinho pior, né? Apesar que eles aprovaram em Lages, Ednei, o negócio, Iradi, aí, né? Que foi que tipo, não tem teto de gastos, né? Tipo, tem a programação do executivo, né, de gastos, e ele pode passar isso daí, né? Os vereadores aprovaram isso lá. E ele pode fazer a transposição de verba de uma secretaria para outra sem passar pela Câmara. Entendeu? Sim. Tem uma secretaria lá, ele pode trazer de uma para outra, quer dizer, pode tirar da educação, da saúde, jogar lá para uma obra, fazer um asfalto, quer dizer, eles deram uma
um cheque em branco para o prefeito assinar e fazer o que ele quer, né? Quer dizer, daí qual é a função do legislador? Então é só deixar lá, diz, não, bota um secretário aqui, nós vamos para casa, não tem o que fazer. Se você nem vai fiscalizar o que tem, você não vai poder questionar nada, você está liberado para o prefeito fazer o que quer, né? Tu pega aí, ali em Vacaria o Ednei colocando, e quando a oposição sugere algo, não vai ao executivo, né? E precisa de 10 assinaturas. Então, é a máquina, né? E daí é sabido que não dá pra gente pegar e pontuar, né? Mas tem um livro, Iradia, até sugiro que tu leia, se tu não leu, do Marlon Reis, que é o livro... Reis. Marlon Reis. O nobre deputado. Até o juiz, o Fernando Cordioli, pode te emprestar esse livro aí, se tu pedir para ele, te passa o contato, ele te empresta, passa aí trocar uma ideia. Esse livro, ele diz pontualmente como que funciona o sistema de corrupção no Brasil, né? Então, o prefeito vai lá e dá uns presentinhos para cada vereador que vota. Ele não vai dar para todo mundo, porque se der para todo mundo, ele gasta demais. Só dá o suficiente para que ele tenha os votos necessários para conseguir, né, aquilo que ele quer. Então, isso aí é uma agressão, né? Eu acho que teu tempo aí também tá se indo, né? Tem compromisso agora. E também, mas assim, Jacir, foi muito prazeroso. Eu acredito que eu pude aprender muito assim, na tua fala também. Acho que é legal isso de você. Você é um cara com bastante conhecimento acadêmico e de vivência também. Você é um cara que vive, né, nesse meio das pessoas. É um cara muito estudioso também, ser humano, um escritor, um cara que tem esse entendimento. Acho que essa conversa com você é um aprendizado, é uma aula, né, de forma online, gratuita, e que a gente tira muitos exemplos legais para a gente aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho social aqui na comunidade com as pessoas. Fico muito grato desse teu convite e pode ter certeza, foi muito prazeroso. Quero mandar um abraço que eu vi no início da live, o meu grande amigo Aldori Wolf estava, a Bruna Wolf, ao Thiago, a Silvana, todo mundo estava assistindo ali. Um abraço a toda essa gente que é a escola que nos orienta e nos traz os aprendizados também. Isso aí, Iradia, agradeço de coração também aí pelas palavras, não só de forma online, na live de discussão filosófica, vamos dizer, que a gente tentou estabelecer, né? Mas eu acho que pessoalmente a gente conversa bastante e a gente tem que estar sempre tentando expandir da melhor forma. Acredito aí que futuramente a gente vai fazer outras aí e vai fazer da melhor forma para que a gente possa tirar o melhor de cada um, né? E também eu vou assistir de novo aí para ver se a gente não falou muita bobagem, mas eu acho que tá dentro aí do que eu esperava, né, Iradia, assim, tipo, de você aí, palavras fortalecedoras e uma realidade, né? Então, toda essa parte aí que tu falou da parte empreendedora, essa análise de mercado, porque, vamos dizer assim, que tu fez aí política, eu acho que isso aí não é válido só para Lages, né? Ele vale para Caxias, vale para qualquer lugar do Brasil. A realidade social, eu acho que alguns lugares do norte, Nordeste, o Moisés aí, que acredito conheça um pouco mais aí dessas regiões, essa realidade social é bem mais sangrenta, né? Em muitos outros lugares aí mais pobres. Mas eu acho que a partir da nossa realidade, a gente pode chegar em outros lugares. Da mesma forma, a gente tem que encontrar os desafios, os problemas, os obstáculos da nossa cidade, né? Do nosso lugar. Aonde que é o nosso lugar de fala? Que lugar que estamos ocupando? Tudo isso é importante que a gente possa, a partir de nós, chegar numa conversa que nem essa e atingir 1, 2, 5, 10 pessoas, que nem entrou aí o Ednei, amigo aí, ali de Vacaria. Então, a realidade que a gente passa em Lages não está distante da de Vacaria e o Brasil vive numa federação apodrecida que precisa mudar. Então, essas conversas, de alguma forma, é que nem o Coruja fez um tempo, né? Ele, enquanto deputado, não conseguia aprovar nada, ele pegou e começou a levar os projetos para cada pequeno município do Brasil, né? Então, se a gente não consegue mudar Lages, vamos mudar o Novo Milênio e vamos levar uma sementinha lá para o bairro do Prajetal, vamos levar uma sementinha para o Gralha Azul e assim vai, né? Uma hora a coisa muda. E Joacir, parabéns e continue fazendo essas lives, seja sozinho, seja com outras pessoas, porque que nem diz uma frase, eu não lembro se é o Paulo Freire, é o Paulo Freire, acho, não sei, ou é um outro escritor que diz que ele não tinha medo dos corruptos, sim dos honestos que se calam, né? Então acho que se você grita aí, eu grito daqui, a gente faz uma live com o Pelé no sábado e na terça, numa página no Facebook, e a gente também, porque assim, se todos nós
pelo menos, não vamos aqui se colocar de santo ou de honestíssimo, mas a gente procura seguir uma linha onde a gente pensa sempre as causas sociais, pessoas menos favorecidas, e eu acho que se nós começar a gritar, e mais gente começar a gritar nas redes sociais, que nem você falou, acho que as bobagens, se os políticos escutar, com certeza vão ver dessa maneira, né? Porque eles não querem que as pessoas tenham as informações, eles omitem as informações, e eles vendem a informação que eles querem na imprensa nossa tradicional, mas nós temos as redes sociais, hoje temos que usar elas, Jocir. Então, parabéns, continue fazendo essas lives, porque é o único meio de nós poder colocar nossas opiniões, dizer o que nós achamos de correto e de certo, e que nós vivemos na comunidade, onde a gente sabe a dor das pessoas, e eles não são eles que vão dizer, porque a maioria não tem essa vivência, nem sabe o que é. Tem secretário que vai para o assunto social e nunca viveu, nunca escutou, e é secretário de assistência social. Imagina a sensibilidade desse secretário, que nasceu em berço de ouro, qual é a sensibilidade que tem do trabalhador, que às vezes ficou desempregado, que passou fome, que nasceu, enfim. Então, assim, as redes sociais estão aí para nós gritar aí e pontuar isso aí, continue assim, você fazendo essas leituras também, e colocando o teu conhecimento, tem que ser expandido e colocado por outras pessoas também, e acredito que a rede social está aí para nos ajudar. Então, continue nesse segmento que a gente sempre vai estar te acompanhando também e aprendendo aí nessas leituras aí de política, de filosofia, de escritor aí. Pode ter certeza que a gente sempre vai estar aí aprendendo aí nas tuas falas. Show de bola, Iradim. Muito obrigado. E o Ednei e o Moisés aí fazer uma live aí conosco uma hora dessa aí, para nós falar. Show de bola. Show de bola, Iradim. Um abraço, excelente semana para nós, para todo mundo que entrou aí. Um grande abraço. Que Deus abençoe todos. Agora, para encerrar aqui, Iradim, eu não entendo muito de live, então remover Iradim Ribeiro? Isso. Daí então... Boa noite, então, pessoal. Forte abraço.